Fala aí, meus camaradas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo ótimo. E bom, desde o começo eu já gostaria de pedir desculpas se a qualidade do áudio e a qualidade de imagem estiver um pouco defasada em relação aos demais vídeos, porque eu estou gravando da câmera da minha webcam e com o microfone do meu headset. Talvez, inclusive, até seja melhor a qualidade, confesso, porque a câmera do meu celular é horrível. Então, se estiver melhor, a gente mantém esse estilo de gravação. Enfim, a gente está aqui hoje porque em determinado momento a gente vai reagir a um vídeo do Paulo Guedes. Isso mesmo, a gente vai assistir a um vídeo do Paulo Guedes comentando sobre a nova tributação do livro. O trecho eu consegui no canal Ler Antes de Morrer, que eu não achei de jeito nenhum na internet a reunião oficial. Então eu peguei do canal que postou esse trecho aí interessante, eu gostaria de repassar ele aqui. Bom, então puxa a vinheta, você já sabe o assunto e vamos ver no que vai dar. Então, amigos, desde 1946, o livro é protegido constitucionalmente da tributação de imposto. A proposta foi feita pelo deputado federal, pelo então deputado federal Jorge Amado, escritor importantíssimo na literatura brasileira, e em 1988, se manteve. Ou seja, é ainda parte da nossa mais atual Constituição Federal, a defesa dos livros contra os impostos, certo? Só que tem uma brecha nessa parte da Constituição, que ela garante que os livros não sejam taxados por impostos, mas ela não garante nada sobre contribuição social. E o governo Bolsonaro, com o ministro da Economia Paulo Guedes, aproveitou dessa situação e encontrou uma brecha para tributar os livros, certo? Então, o que acontece, né? Desde 2004 também, a Lei 10.865 foi criada, onde também está defendendo o livro da tributação de duas formas de contribuição social, o PIS e o COFINS, certo? Na verdade, se eu entendi certo, eles pagam uma alíquota de 0%, mas eles existem, essas formas de contribuição social, no livro. Mas ela existe. Então, e o que está acontecendo? O governo do Bolsonaro, com o ministro da Economia Paulo Guedes, eles estão propondo que troque o PIS e o COFINS pelo CBF com uma alíquota de 12% de tributação. Então, eu estou achando aqui a luz, como será que fica melhor? Assim, será que está melhor? Então tá. Então, se você quiser mais informações sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição algumas reportagens. Eu vou deixar também o vídeo do Livrada e do Ler Antes de Morrer, que comentam um pouco melhor sobre isso. O nosso foco não é como o processo jurídico que está acontecendo isso, mas as implicações dele, certo? Então, o que a gente entende? No final das contas, o que importa para a gente o livro vai aumentar o seu valor, se isso passar. Isso pode não ser repassado os 12% ao produto final. A gente não pode falar, portanto, que todo livro vai aumentar em 12% impreterivelmente, mas o valor final do livro, de alguma forma ou de outra, vai ter um aumento considerável se essa nova política passar, certo? Então eu gostaria de comentar isso, né? Porque o livro no Brasil já é uma mercadoria cara. Já é difícil você ter acesso aqui. Um livro desse aqui, ó, O Capital, não é meu, é da biblioteca. Para você conseguir comprar O Capital, não é barato, cara. Você vai pagar 60, 80 reais no livro desse, certo? Se quiser ter os três, é quase 300 conto. Não é um produto que você consegue consumir a qualquer momento, a menos que você seja rico, certo? Ou a menos que você viva disso e receba das editoras. Mas enfim, a questão o livro é caro no Brasil. E por isso é tão pouco lido, por isso ele é tão classista, tão elitista. E o governo parece que se aproveitou dessa situação do livro já ser caro e usou ela como desculpa
para deixar ele mais caro. Porque, veja bem, qual que é a desculpa do governo para tributar os livros? Eles estão dizendo que, por ser um tipo de consumo que é majoritariamente feito pelas classes economicamente mais altas, não vai surtir tanto efeito tributar o livro, não vai fazer tão mal, porque é só os ricos que consomem mesmo o livro, né? Eu acho que eu vou tirar meu óculos porque está fazendo reflexo. Enfim, são os ricos já que consomem os livros. Então, se a gente taxar, a gente vai estar taxando quem pode pagar. Então, tudo bem. Mas se fosse assim, seria muito mais proveitoso começar a taxar grandes fortunas, começar a taxar heranças, começar a taxar a igreja, começar a taxar jatinho, iate, jet ski. Mas não, vamos taxar os livros, que é alguma coisa que o pobre precisa. Então, estão falando assim que é uma política que é direcionada, né? Porque já que é só o rico que consome livro, isso não vai afetar o bolso do pobre. A questão é que o pobre não consome livro não porque ele não é culto, não porque ele não gosta, mas é porque ele não tem condições financeiras. E se você colocar mais um imposto sobre isso, você só vai aumentar o abismo entre as classes. Você não vai estar tirando o rico e dando para o pobre. Você não vai estar fazendo esse tipo de política. E o Paulo Guedes sabe muito bem disso. Certo? Essa é uma política clássica que visa aumentar o abismo entre as classes, mas ela se apropria do discurso de que isso vai diminuir o abismo entre as classes, de que isso só vai atingir os ricos e tudo bem, porque os ricos têm que pagar mais de alguma forma, porque nada mais justo, né? Não é assim que o governo pensa. Esse é um governo elitista, esse é um governo que ele direciona as suas políticas em privilégio dos mais ricos. Se o governo realmente quisesse taxar mais os mais ricos, ele não taxaria os livros. Então, isso além de ser uma política que vai aumentar o abismo entre as classes, você pode ter certeza que o pobre, se já não conseguia consumir livro, não vai conseguir consumir mais o pouco que ele já consumia. Isso também é uma proposta de sucateamento, certo? Porque o livro, você não é só um objeto de lazer, o que também é muito importante, mesmo se só fosse um objeto de lazer. O livro também é material de pesquisa, o livro é instrumento de estudo. Você acha que o Capital aqui, por exemplo, que eu estou falando aqui da minha área, um livro caro, um livro grande e essencial para estudantes de ciências sociais. A Ética Protestante, qualquer livro assim, o Ética Protestante, pior ainda, ó, muito menor e 60 conto. Esse é meu. Então, você está criando um sucateamento na educação e criando um abismo já existente na educação entre as classes. Mas isso é o mínimo que a gente espera desse governo, né? Que desde o primeiro ministro da Educação, que eu esqueci o nome agora, é o Ricardo Vélez, se eu não me engano, ele já dizia numa proposta de criar uma elite intelectual. Só que essa elite intelectual, visando propostas neoliberais, é também a elite econômica. Você não está investindo na educação e criando uma elite mundial intelectual que compita com os outros países. Não, você está criando uma elite dentro do seu país. E elite, a gente sabe, se existe uma elite, existe uma não elite. Então, para a criação de uma elite intelectual, quais são as políticas? Sendo políticas neoliberais, sem sombra de dúvidas, essa elite intelectual é também a elite econômica. Então, isso desde o começo do governo é um projeto. Aumentar o abismo entre as classes, principalmente na educação. Que é uma forma onde há a possibilidade de ascensão social dentro do capitalismo. Mesmo que seja uma ascensão social praticamente nula, você vai de 1.000 para 1.500, para 2.000, 3.000, mas você nunca vai se tornar um milionário. E um milionário nunca vai se tornar um pobre, muito menos um bilionário, né? Mas enfim, essa questão da falácia da ascensão social no modo de produção capitalista é assunto para outro vídeo, né? Então, aqui o Paulo Guedes ele fala que isso é para atingir os ricos, que eles têm mais condições. O Brasil com o coronavírus está precisando de dinheiro. Esse mesmo discurso de sempre.
E agora ele está falando que é importante tributar os ricos e vai fazer isso através dos livros. Mas como a gente viu, o livro não é um mero aparato de lazer, como é um jet ski ou um iate. Quer tributar os ricos? Comece a tributar jet ski, comece a tributar iate, comece a tributar grandes fortunas. Eu já falei disso. Vamos ver então aqui o que o Paulo Guedes está falando aqui. Eu já disse, né? Eu peguei esse trecho aqui no canal Ler Antes de Morrer. Só estou abrindo ele aqui. Então, ele está aberto. Então, vamos assistir. E quanto aos livros, o deputado seguramente não quer ser isentado quando ele compra um livro, né? Ele tem salário suficientemente alto para comprar e pagar imposto como todo mundo. Ele está preocupado, naturalmente, com as classes mais baixas. Essas, se nós aumentarmos o Bolsa Família, nós vamos estar atendendo também. Agora, eu acredito... Então, Paulo Guedes fala aqui que, tributando os livros, é possível aumentar o Bolsa Família. Então tá, vamos continuar. Que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Então tá, outra coisa aqui que ele falou é que os mais pobres estão com o auxílio emergencial, estão mais preocupados em comer do que frequentar as livrarias. Isso é óbvio, né? Mas não por isso que pobre não consome livro, que pobre não vai à livraria. Vai menos porque ele tem menos condições e o livro é caríssimo no Brasil. O livro já é caro no Brasil. Por isso que tem tão pouco leitor no Brasil. Não é porque o Brasil é um país naturalmente pobre. O livro é caro no Brasil. Vamos continuar. Nós temos que auxiliar justamente os mais pobres e os mais frágeis. Então vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre. Vocês ouviram o mesmo que eu? Paulo Guedes falando que vai dar de graça os livros para os mais pobres? E não isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro. Nós não precisamos isentá-lo dele comprar o livro dele. Eu também, quando compro meu livro, eu preciso pagar meu imposto. Né? Então, uma coisa é você focalizar a ajuda, a outra coisa é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar a gente que pode pagar. Então, aqui a gente vê o Paulo Guedes, ele fala que isso vai atingir os ricos, que tudo bem, eles podem pagar e vai dar livro para os mais pobres. Eu quero saber, conta mais um pouco desse projeto, Paulo Guedes. Como que vai ser essa distribuição de livros para os mais pobres? Porque, até onde eu saiba, o governo compra os livros das editoras. Os livros do governo não surgem do nada. Eles compram das editoras e se o produto final do livro tiver mais caro nas editoras, o governo vai pagar mais caro pelo livro. Então, o que o Paulo Guedes está dizendo é: a gente vai tributar o livro, porque o rico tem mais condição de pagar. Aí, com isso, com essa tributação a maior, vai aumentar o Bolsa Família, que ele falou lá no começo, e vai começar a distribuir livro de graça para os mais pobres. E aí o governo vai lá, com o dinheiro novo da tributação, vai lá, vai pagar mais caro no livro, vai comprar mais livro, né, porque não existe nenhum projeto de distribuição em massa, de fato, de livro. Ele vai lá, paga mais caro do livro e distribui de graça. Além disso ser economicamente inviável, né, porque o tanto que você vai arrecadar com essa nova tributação não vai ser o suficiente para você pagar mais caro no livro depois e para você aumentar o Bolsa Família. E eu vejo um cenário onde o preço do livro mais caro, eu vejo um cenário onde o governo vai passar a comprar menos livros e não mais livros. Eu não parei a gravação, eu estava gravando aqui até agora. Enfim, então eu vejo um cenário onde vai se comprar menos livros, não mais. De jeito nenhum vai se comprar mais livros.
Mas o Paulo Guedes está dizendo que, com essa nova política, vai ter distribuição em massa de livro, vai aumentar o Bolsa Família, e eu vou ser um bilionário cursando ciências sociais, porque a gente está contando mentiras aqui, né? Não era? Bom, eu pensei que era, né? Bom, enfim. Então, já falamos aqui um pouco dessa falácia, né, do Paulo Guedes. E agora eu queria comentar um pouco de outras falácias, né, se vocês me permitirem. Alguns liberais estão muito chateados com o Paulo Guedes nesse momento. Estão falando, liberal não tributa. O Paulo Guedes não é liberal, porque ele está criando impostos, está tributando. Onde já se viu liberal fazer isso? Então, amiguinho, deixa eu te contar. O grau de intervenção estatal na economia e o grau de taxação, de tributação, não vai qualificar, não vai definir um governo como liberal, como neoliberal, essa parte, ou como de esquerda. Pela criação de imposto, pela intervenção na economia, você não deixa de ser neoliberal e passa a ser de esquerda. Você tem que verificar para quem que vai se beneficiar, quem que vai contribuir, que classe vai estar sendo contribuída com a criação desse novo imposto. Que classe vai estar sendo contribuída com essa intervenção na economia, certo? Uma política que não seria neoliberal, seria social-democrata, por exemplo, seria começar a taxar mais grandes fortunas, começar a taxar heranças. O Brasil taxa muito pouco heranças, até os Estados Unidos taxam mais que a gente. Então, essa não seria uma política neoliberal, porque você está focalizando aí sim para quem pode pagar e redistribuindo depois. Então, você não tem que olhar se é imposto, então é automaticamente de esquerda. Isso é uma visão muito simplista e que foge enormemente da realidade. Então, o que vai definir um governo e uma política como liberal, como neoliberal, não é se tem intervenção estatal, não é se há uma criação de impostos. Se o Trump for lá hoje criar um imposto, ele vira de esquerda? Não, né? Ou você vai falar que o Trump vira de esquerda? Os Estados Unidos é um dos países que, não dos que mais, mas eles intervêm muito na economia deles. A guerra comercial com a China que o diga. Os caras estão querendo proibir TikTok. Os caras eles param com tudo que vem da China. Os Estados Unidos é um dos países que mais intervém na economia dos outros países, com desembargos. Então, você vai falar que os Estados Unidos é de esquerda por causa disso? Você não vai, certo? A questão é, para quem está sendo direcionada essa política e se ela contribui a manter o status quo, se ela contribui a manter a ordem econômica e a estrutura capitalista. Essa política do Paulo Guedes ajuda. Então, não deixa de ser uma política neoliberal. Até porque, se a gente for entrar aqui em mais uma questão, qualquer tipo de imposto pode se configurar como uma manutenção do próprio capitalismo. Porque o imposto é uma forma de manutenção do Estado e sem Estado não há capitalismo. Sem o Estado para garantir a propriedade privada, que é bem diferente da posse, porque a propriedade privada ela é garantida através de um aparato burocrático legal, e sem Estado você não encontra esse aparato burocrático legal, você só encontra a boa vontade das pessoas. Você não tem propriedade privada sem o Estado, e você não tem capitalismo sem propriedade privada. E a gente já comentou aqui no outro vídeo, aqui vai estar aqui no card, vai estar aqui no card o nosso vídeo sobre automação e capitalismo, onde a gente fala também um pouco da importância do Estado na manutenção do capitalismo. Então, o imposto, de certa forma, é essencial para a manutenção do capitalismo, porque ele é essencial para a manutenção do Estado. Certo? Tá claro isso? Então, se você está criando um imposto, você não deixa de ser capitalista, você não deixa de ser liberal por causa disso. Mas muitos libertários, muitos ANCAPs, acreditam que o capitalismo se sustenta sem o Estado. Então, muitos deles vão falar também que a Alemanha, a Noruega são extremamente esquerdistas, são comunistas, mas não.
elas não quebram com o status quo, não quebram com a ordem econômica capitalista. O Estado está lá existindo e está mantendo o capitalismo de uma forma diferente, mas ele está fazendo isso. Então, o Paulo Guedes não deixa de ser liberal por causa dessa política dele. Ele, na verdade, ele está aprovando o seu neoliberalismo. Ele está aumentando o abismo entre as classes, que é uma característica intrínseca das políticas neoliberais e do próprio capitalismo. E, como fim último, né, da proposta capitalista, a gente tem o fascismo. Então, ser antifascista significa ser anticapitalista também. Então, não sai por aí nas redes sociais falando que você é antifascista se você não é anticapitalista. São coisas extremamente interligadas. O capitalismo é o fim último, o fascismo, perdão, é o fim último da ordem capitalista. Então, Paulo Guedes, enfim, não deixa de ser neoliberal por conta do seu tributo. Ele, na verdade, está sendo um bom Chicago Boy. E aqui também gostaria de salientar um ponto, né? O Hobsbawm vai falar no seu livro Nações e Nacionalidades e a Era dos Impérios, se eu não me engano, depois eu confirmo essa informação, de que o próprio Estado burguês ele surge de um Estado poderoso, de um Estado forte e interventor, para garantir a propriedade privada e garantir os contratos. Sem esse Estado, o capitalismo não existe. Não existe. Então, aumentar a tributação não vai fazer com que o Paulo Guedes deixe de ser liberal. Então aqui também queria trazer um pouco do Lebrun, né? Que eu vou deixar a citação em alguma parte da tela, acho que aqui, enfim, deve estar por aqui. Então o Lebrun ele vai falar que o próprio jogo do livre mercado que torna necessária a maior intervenção estatal. Então, amiguinhos, você não deixa de ser capitalista, você não deixa de ser de direita, você não deixa de ser neoliberal porque você interveio na economia. Em algum momento é necessária para a manutenção do capitalismo essa intervenção, certo? Então, enfim. Então aqui muitos devem estar falando assim também, mas Felipe, você é de esquerda, como assim você não gosta da criação de imposto? E é justamente aquilo lá que a gente estava falando. Eu sou de esquerda, mas eu não gosto de qualquer imposto. E pensando no futuro, fora da ordem capitalista, né, o imposto não é algo que eu apoie. O imposto é necessário na manutenção da ordem capitalista e para o combate às desigualdades dentro da ordem capitalista. Mesmo que isso só vá fazer com que essa ordem capitalista, não queria repetir isso de novo, mas só vai fazer com que essa ordem capitalista se mantenha e chegue no seu fim último, que é o fascismo. Então, como um marxista, eu não posso dizer que eu gosto do imposto a qualquer custo, porque ele é necessário para a manutenção do capitalismo. Mas ele é o necessário também para a diminuição, dentro do possível, das desigualdades sociais dentro do capitalismo. Óbvio, não estou pensando aqui no modelo marxista, certo? Estou pensando no capitalismo. Quero deixar isso bem claro. No capitalismo, o imposto é indispensável. Agora, se a gente for pensar numa ordem marxista, numa ordem comunista, não vamos ter essa questão do imposto. Então, não é que eu goste de imposto. O imposto é necessário para manter o capitalismo. E eu, como anticapitalista, não tenho como gostar do imposto puramente por si só. Agora, o que eu gosto, se a gente vai falar assim dizer, do imposto é aquele que é o imposto justo, que vai taxar mais os mais ricos e taxar menos os mais pobres. Taxar grandes heranças, taxar grandes fortunas. Não é qualquer imposto que eu vou lá e falo, show, massa. Esse não. Esse imposto atinge as classes mais baixas.
É aquela questão do Paulo Guedes deixa de ser liberal, só que é o inverso. Eu deixo de ser comunista por estar criticando o imposto? Não, não deixo. Eu já deixei claro aqui que na ordem comunista o imposto não é alguma coisa que vá fazer sentido. Ele é necessário para a manutenção do capitalismo. Bom, então o que é importante deixar claro aqui? Essa é uma política neoliberal que vai aumentar o abismo entre as classes, que vai tornar mais difícil o acesso à educação, o acesso à cultura, certo? Vai ajudar a criar a tão desejada elite intelectual, que é tão só a elite econômica, né? E a gente entende também por aqui que ANCAP, que libertário, nunca se deparou com um livro de economia política na sua mão. Fica lendo lá o Rothbard, fica lendo o Instituto Mises e esquece de ler economia política, esquece de estudar sobre a importância do Estado para o capitalismo. Então, esse aqui é mais um vídeo que eu comento aqui sobre a necessidade da existência do Estado para a ordem capitalista. E, bom, é isso. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou acabar deixando em formato de texto em alguma parte aqui do vídeo, alguma notícia, ou em alguma imagem. Vai estar espalhado pelo vídeo todos esses conteúdos adicionais. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixa a mão de ser liberal, cara. Onde já se viu? Que porra é essa, irmão? Então, um beijo, um abraço e até a próxima, camaradas.